Olá, hoje nós vamos ver o nosso sexto tema de neonatologia, nosso último tema. Vamos abordar os cuidados específicos com o recém-nascido, tá? É considerado o recém-nascido de baixo peso aquele que nasce com peso inferior a 2,5 kg. Nesse critério vão ser incluídos tanto os prematuros quanto os RNs a termo também, ou que tem aquele retardo no crescimento intrauterino. Eles apresentam alguns problemas incomuns entre si, tá? Muito variável, tá? Que eles são de baixo peso, ou prematuro, ou idade gestacional igual ou superior a 37 semanas. Com esse retardo no crescimento intrauterino. Então, todos eles que nascer com peso inferior a 2,500 gramas, eles entram nessa classificação. Qual que é a morbidade, né, que eles podem apresentar? Regulação da temperatura, eles têm hipotermia, pode ter apneia, anemias e sangramentos, problemas neurológicos, como hemorragia intracraniana também, respiratórios, uma membrana hialina que não deixa o pulmão expandir, que causa uma insuficiência respiratória transitória, e displasia broncopulmonar, que é o aumento, né, dos brônquios, né, que ele causa um aumento daqueles brônquios. Problemas cardiovasculares, a hipotensão, hipovolemia, baixo volume de sangue no organismo, hipoglicemia, hipocalcemia, hiperbilirrubinemia, que é o aumento da bilirrubina, uma acidose metabólica, né? E dificuldades de sucção ou deglutição, menores de 34 semanas, e maior risco de infecção, porque não tem o sistema imunológico maturo, né? É totalmente imaturo. No retardo do crescimento intrauterino, tá? Eles podem apresentar normalmente, tá? Infecção intrauterina, anormalidades cromossômicas, que aí são as síndromes, sofrimento fetal. Eles podem ter uma aspiração de mecônio também, síndrome hipóxico-isquêmica, que eles não conseguem respirar adequadamente, hipotermia e distúrbios metabólicos, né? Como eu havia falado, a hipocalcemia, hipoglicemia, hipomagnesemia, tudo neles é o que? Diminuído. Cuidados de enfermagem nos recém-nascidos com baixo peso. Conhecer com antecedência as causas que levam ao baixo peso ou acompanhar a evolução do trabalho de partos. Lembrar que todo RN, tá, frequentemente apresenta asfixia neonatal. Eles nascem muito deprimidos, com um apgar muito baixo e pode necessitar também de manobras de reanimação. E sempre deve ser programado antecipadamente a sala de parto para poder ter esses cuidados com esse RN. Os cuidados também, eles visam prevenir problemas relacionados à prematuridade e desnutrição intrauterina. Regulação térmica também, tá? Prematuros são mais suscetíveis a apresentar hipotermia e a manutenção da temperatura dele é imprescindível em incubadoras ou calor radiante, né? Com berço aquecido. Nascidos com 1,7 kg podem ser mantidos, tá, em berço aquecidos. Os menores, só incubadoras.
A temperatura corporal deve ser mantida em torno de 36,5, então devem ser regulados, tá? Tanto o berço como a incubadora para um calor de 36,5 graus centígrados. Na apneia, eles apresentando a apneia, tá? Pode também ser definida como uma parada respiratória se ultrapassar 20 segundos. Qualquer duração acompanhada de cianose e bradicardia pode ser considerada uma PCR. Deve ser realizada a detecção o mais rápido possível, tá? E um treinamento para o pessoal para poder ser atendido SRN. E a gente vai identificar também muito através do monitor cardíaco. Estímulos cutâneos, como a gente falou, né? Principalmente tátil. Treinamento, né? Com monitor cardíaco, que o funcionário tem que ter. Estímulos cutâneos, mas nunca dolorosos. Primeiro vai ter uma oxigenação e uma ventilação com máscara, com ar ambiente ou oxigênio puro, e não utilizar oxigênio superior a 30%. Por quê? Porque pode causar lesão também o oxigênio puro. O CPAP nasal deve ser instituído sim, tá? De acordo com a gravidade da apneia. Os problemas respiratórios e cardiovasculares também, eles podem ocorrer com uma insuficiência respiratória, ministrar oxigênio, tá, adequadamente. Se uma pressão de oxigênio é entre 50 a 70 mililitros por gramas, tá? E deve ser úmido e aquecido tanto com o uso da incubadora como o uso do capacete. A hipoglicemia é uma perfusão venosa com glicose que a gente vai usar 10%. A gente vai tratar esses RNs após o nascimento, com peso, tá, ao nascer inferior a 1.800 gramas. A alimentação em todos os RNs com leite materno, o mais precoce possível. Hipocalcemia, alimentação precoce. E a hiperbilirrubinemia, a gente vai ter o que? Feito através de uma alimentação precoce e fototerapia nos prematuros com menos de 1.500 gramas, quando iniciar a icterícia clínica, tá? Se a bilirrubina, ela for o que? Aqui, ó, superior, tá? A 6 miligramas por decilitro de sangue. Nutrientes do prematuro. A água, a necessidade de água está relacionada com o grau de maturidade. Quanto maior a prematuridade, maior a necessidade para enteral ou enteral. Início da alimentação deve ser o mais precoce possível, desde que a criança esteja em condições de se alimentar por via oral. Os parâmetros também cardiorrespiratórios também devem estar normal, sem distensão abdominal. Se tiver distensão abdominal ou quando você aspirar ou devir resíduos, você não pode administrar novamente, porque vai provocar vômito e distensão abdominal. E nas crianças com peso inferior a 1.800 gramas, deverá iniciar logo após o nascimento, por via venosa, com glicose a 10%. Então, hidratação com glicose a 10% é muito importante. Tipo de alimentação. O volume que vai ser, né, dado para essa criança é de 1 a 2 ml por quilo e vai aumentando gradativamente a cada mamada, até que a criança atinja uma taxa calórica adequada também. O risco de que a criança broncoaspire o vômito, tá? Provocado pela insuficiência da cárdia, que fecha, indica para os de peso menor, tá? Os imaturos, administração muito lenta de leite. E normalmente o que? Com uma sonda e
por gavagem, que a gente vai ver logo a seguir. O leite materno, tá? A criança deve ser alimentada com leite materno da própria mãe. Na impossibilidade, pode substituir esse leite materno por outras mães que doam os leites, mas pasteurizado. E a concentração de cálcio e fósforo é inadequada sempre para os prematuros. No leite materno, tá ok, tem no banco de leite, portanto, após a primeira semana para os prematuros com peso, né, inferior a 1.200 gramas, complementar com cálcio e fósforo, tá? Geralmente, tá, a gente pode complementar isso endovenoso ou com complementos. A técnica para o aleitamento dos prematuros variam em função da sua capacidade de sucção e deglutição também. No seio materno, serão alimentados RNs com peso superior a 1.800 gramas ou com idade gestacional superior a 35 semanas, que tenha boa aptidão para sugar e deglutir, que ele consiga sugar. Fora isso, vai ter que estar com uma sonda e gavagem. A técnica da gavagem, né, será feita o quê? Tanto para os prematuros com peso de 1.800 gramas ou idade gestacional menor do que 35, e após a passagem dessa sonda por via oral, verificar se há líquido no estômago. A gente vai ter que aspirar, ver se tem esse líquido, mas não jogue esse líquido, reinjete esse líquido porque tem ácido clorídrico e ajuda a digestão do leite também. A gavagem intermitente é com seringa esterilizada, adaptada numa sonda que deve fluir por gravidade. A gente não deve usar o êmbolo dela. Deve-se ter uma infusão inicial de 30 a 60 minutos, com diminuição progressiva de acordo com a evolução da prematuridade também, com peso inferior a 1.200 gramas, que tolere a gavagem por gravidade, aspirar o estômago antes da administração sempre da alimentação. Se não tiver nenhum leite, nenhum resíduo, pode, né, administrar normalmente. Se ele tiver algum resíduo, vai ser reinjetado aquele líquido que você tirou, nunca jogado fora, e vai diminuir a mamada, ou se for muito intenso, muito grande, pode suspender aquela mamada e passar para outra mamada. A gavagem contínua, tá? É o esquema alimentar semelhante a intermitente. Entretanto, o alimento circula em 24 horas e é injetado de maneira constante por bomba de infusão. Ela não para, que vai correr entre 0,5 a 1 ml por hora, que usem prematuros de peso menor de 1 grama, 1.000 gramas, tá? E que não tolera gavagem intermitente. A sonda gástrica oral deve ser trocada a cada 24 horas e a seringa da bomba de infusão e do equipo deverão ser trocados a cada 6 horas. Normalmente, nessa gavagem contínua, como é muito pequena quantidade de leite introduzida em 24 horas, ele vai infundir numa bomba de seringa, tá bom? E o resíduo gástrico deve ser aspirado a cada 4 horas. A quantidade não deve ser maiores do que a administrada em 1 hora. Aqui eu estou mostrando para vocês uma foto com a criança, né, com RN com CPAP nasal, e essa é uma gavagem, né? O que eu falo sempre? O que é a gavagem? É a sondinha e a sonda e o leite colocado na seringa e descendo por gravidade. Não usa-se o êmbolo. As fluidoterapias, ela deve ser com glicose sempre a 10%, em todos recém-nascidos com peso menor de 1.800 gramas. Até mesmo que atinja uma quantidade total de líquidos de 110 ml por quilo
por dia por via oral, que pode ser feita a glicose tanto endovenosa quanto via oral, tá? Precauções para evitar também, né, as hipoglicemias. Sempre que o prematuro recusar a alimentação em 2 horários consecutivos ou na presença de êxito gástrico, deve-se comunicar ao enfermeiro ou médico, porque senão ele começa a perder peso. Suspender a alimentação se o prematuro vomitar ou ficar cianótico, ou apresentar o abdômen muito distendido e fezes muito líquidas frequentes. O que vem a ser icterícia, gente? É a coloração amarela da pele das mucosas, como você pode ver ao lado aqui, tá? Devido a uma elevada concentração de bilirrubina, que pode ser, tá, que pode provocar grandes alterações no sistema nervoso central. A bilirrubina em alta quantidade, ela pode ocorrer o quê? Grandes lesões no sistema nervoso central. A maior parte dos recém-nascidos tem nível de bilirrubina maiores que 2 miligramas por decilitro na primeira semana. Esses níveis costumam atingir 8 miligramas, aos 3 dias de vida pode apresentar 12 e são considerados o que é uma icterícia fisiológica. Nos prematuros, tá, os valores oscilam entre 10 e 12 com 5 dias de vida, podendo chegar até 15. O que é a bilirrubina aqui, tá? É um pigmento que é esse pigmento amarelado, devido à degradação, à destruição da heme. Da heme, que é? É o ferro, né? Que é extraída e biotransformada pelo fígado e é excretada pela bile na urina. Então, isso não acontece com RN. Então, ocorre o quê? As etapas, né, intermediárias do anel da remoção do ferro, né? Da remoção da globulina, acontece o quê? Tem depósito de ferro e também tem depósitos, né, de icterícias, né? Então a hemoglobina, ela não é bioconvertida, ela vai ficar na pele dessa criança, na corrente dessa criança, corrente sanguínea, e em altas dosagens, como eu falei para vocês também, pode levar o quê? A um problema do sistema nervoso central. A gente classifica a icterícia por zonas. A zona 1 é na cabeça e no pescoço. A zona 2 é até o umbigo. E a zona 3, né, vai da icterícia até os joelhos. A 4, icterícia até os tornozelos e antebraços. E a 5 é em região plantar e palmar. E ao lado vocês podem ver que nem no pescoço e na cabeça, vocês vão ver que se for colhido a bilirrubina, vai dar 6 miligramas por decilitro. É colhido exames de sangue, tá? Do umbigo 9, dos joelhos 12, já do antebraço 12, 15 e da plantar de 18 ou mais. Então, ela é classificada por regiões. Então, quando o médico já vê que tem uma região, ele já manda colher o exame de sangue que vai detectar essa bilirrubina. Causas, né? Aumento da circulação enterohepática, que pode causar jejum prolongado, sangue deglutido, obstrução intestinal, né, por ter nascido já com essa obstrução, o ilho paralítico induzido por drogas, hipotireoidismo congênito também, o leite humano, né, de uma mãe diabética, prematuridade extrema, síndrome de Down, isoimunização, que é o fator RH, né, da mãe, que seja positivo, então criou,
na realidade, anticorpos contra aquele bebê, atresias de vias biliares, que é o fechamento, cisto de colédoco da criança, obstrução biliar extrínseca, o pâncreas que não está funcionando ou mesmo um tumor. Infecções congênitas como citomegalovírus, toxoplasmose, doença de Chagas, sífilis, rubéola e até a sepse, né? Nesse citomegalovírus, toxoplasmose, Chagas e sífilis, normalmente a mãe que passou para o RN. O diagnóstico deve ser precoce nas 24 horas. A intensidade da bilirrubina maior do que 15 mg por decilitro é bem complicado, você viu que é o maior nível que a gente tem, pode ter até mais. Duração persistente por 8 dias em RN a termo e 14 dias em prematuro também. Velocidade aumentada a 5 mg por dia, quer dizer, a cada dia, esse que você colhe o exame de bilirrubina, ele está aumentando 5 mg a cada dia. A bilirrubina direta maior do que 1,5. O grupo sanguíneo também fator RH da mãe e do RN, como eu falei. A mãe tem RH positivo, do sangue. Então, o que vai acontecer? E o bebê negativo? A mãe com a mãe com RH negativo, o bebê com RH positivo. Esse bebê ele vai começar a fazer com que o corpo da mãe reconheça que esse bebê ele é estranho, vai tentar destruir, né? Que é o fator RH, o combichereto, a bilirrubina também, os hematócritos e a hemoglobina. E nos casos de icterícia precoce também, vai ter uma hemólise acentuada, uma destruição das hemácias, que vai determinar a bilirrubina e os hematócritos também de 6 em 6 horas. Nos casos de icterícia cardíaca, controlar só a cada de 12 em 12 ou 24 horas, tá? Depende muito da gravidade do caso. O tratamento, tá, da hiperbilirrubinemia é impedir que os níveis aumentem da bilirrubina, tá, não conjugada, que ela não se conjuga para poder ser liberada. Então, pode que essa bilirrubina não conjugada, ela pode levar a uma encefalopatia, tá, da bilirrubina. As medidas gerais, tá, a amamentação precoce em livre demanda, evitar medicações que possam interferir na ligação da bilirrubina. As medidas específicas é remoção dessa bilirrubina, por exemplo, por uma remoção mecânica, por uma transfusão de substituição, que aumenta a excreção, ou que aumenta a excreção também por fototerapia. Como que a gente faz essa transfusão e substituição? Geralmente é imediata, tá? Quando o sangue do cordão umbilical mostrar hemoglobina inferior a 12,5 em 100 ml de sangue ou hematócrito menor a 40% em combis direto positivo, ele vai fazer com que a bilirrubina total igual a superior a 5 mg por 100 ml de sangue, o sangue com menos de 12 horas de vida, ictérico com resultados muito acima, é indicado imediatamente, tá? Que aumento dessa bilirrubina indireta de 0,5 a 100 ml por hora no plasma chama-se de doença hemolítica pelo fator RH, que é aquela incompatibilidade do RH com a mãe, tá bom? O bebê tem um tipo de RH e a mãe tem outro tipo. Normalmente, antes, no pré-natal, quando é feito, é dado uma medicação, uma delas é chamada Rogan, tá? Para que isso não aconteça. Isso geralmente vai causar essa isoimunização, geralmente mais grave na segunda gestação, porque a mãe já criou anticorpos. E a bilirrubina indireta igual ou superior a 22 mg por decilitro em RNs a termo.
com complicações, tá? Com 20 miligramas de decilitros. Então, nos prematuros, pode considerar o peso ao nascer, tá? A presença ou não de uma complicação perinatal, bem como os níveis da bilirrubina. Então, como é feito essa ex-sanguíneo transfusão? Troca duas volemias, né, do RN. Uma volemia gira em torno de 80 a 85 ml a cada quilo. Você não troca o sangue todo, né? Você troca só 80 a 85 ml pelo quilo, que são substituídos por 90% de plasma das células circulantes do RN e 80% dos anticorpos e 50% da bilirrubina plasmática, que seria o quê? Um sangue, um plasma, tá? Compatível com esse RN. Então, isso pode ser feito através do cordão umbilical também, essa ex-sanguíneo transfusão. Não é trocado todo o sangue, só para ele entrar anticorpos ali dentro daquele bebê que seja próprio dele, que não cause mais a destruição maciça da hemoglobina. E a fototerapia, ele também vai ter esse tratamento para auxiliar na icterícia, tá? Hemolítica leve, ou também uma hemolítica grave, tá? Pode ter feito essa ex-sanguíneo transfusão e mais esse tratamento com a icterícia. Essa icterícia cardíaca tá com superior de 15 miligramas por decilitro, com RN a termo, com mais de 48 horas de vida também é indicado. E nos prematuros, menor com 1.500 gramas, quando apresenta icterícia, está com valor superior a 6 miligramas por decilitro. Icterícia isso daqui são lâmpadas halógenas, né? Que vai manter um berço aquecido e vai sempre pegar a maior parte dessa criança, da pele dessa criança, para poder absorver isso aí nas fezes. A técnica é sempre manter o bebê desnudo, com exceção dos órgãos genitais, que é colocado uma pequena fralda e uma proteção ocular também. Conferir a temperatura do bebê, que ele tem que estar sempre igual ou superior a 24 graus centígrados. Manter o aparelho de fototerapia com 6 lâmpadas, tá? Com uma distância de 50 centímetros. Utilizar essas lâmpadas fluorescentes brancas, por isso que ele é coberto o olho do bebê para não causar nenhuma lesão de córnea. E o aparelho também deve ter uma proteção de acrílico abaixo das lâmpadas para que não ocorra acidente ou queda dessas lâmpadas. Trocar essas lâmpadas a cada 2.000 horas, né? Ou então a cada 3 meses, que a gente já falou disso, que a gente tem uma tabela qual horário que liga e qual horário que desliga. Aí a gente faz a somatória para ser trocada, senão ela não faz efeito. O aparelho do tipo, tá, spot, que parece um foco, deve cobrir a maior superfície corporal dessa pele também. E deve ser aumentada a oferta muito de líquidos para essa criança, para ela não ter desidratação, controlar a temperatura de 4 em 4. E nas laterais do aparelho de fototerapia, deve colocar panos brancos. Para quê? Para concentrar aquela luz tá mais intensa naquela criança. Após ter sido colocada em foto, não deve ser usada, tá? A cor da pele como parâmetro mais, apenas os exames, tá, de sangue. A fototerapia ela não deve ser um obstáculo para a amamentação. Toda vez que tiver que amamentar, só pegar, embrulhar o bebê para não perder o calor e dar para o aleitamento materno. A retirada da fototerapia é indicada com níveis, tá, de bilirrubina menores ou indicados para o tratamento. Os distúrbios respiratórios, normalmente, como a gente falou, tá? É entre 30 a 60 incursões por minuto, uma frequência respiratória no prematuro.
excepcionalmente nas primeiras horas de vida que ele vai ter 70, 80 incursões, sem nenhuma causa, tá? Por adaptação após o parto. É preciso enfatizar também que a respiração do RN normal, sem qualquer patologia, não é absolutamente regular, ela é irregular. Então, ela é interrompida, né? Sempre por uma respiração curta de 3 a 5 segundos. O diagnóstico diferencial desses distúrbios, normalmente, tá? Ele é sempre bem fácil. Por quê? Porque quando acontece uma síndrome do sofrimento respiratório, ou uma taquipneia, ou uma dispneia, há retrações intercostais, como nós vimos anteriormente, os gemidos também, pode ser de grau variável, e a cianose também bem acentuada. As causas que pode acontecer esses distúrbios respiratórios pode ser por líquido amniótico, aspiração quando é pós-termo, antecedentes obstétricos como diabetes, hipertensão, tá? Diabetes, hipertensão arterial e infecções perinatais, parto prematuro, que indica que podemos estar lidando com síndrome da membrana hialina, e os sinais e sintomas frequência respiratória acima de 60 incursões por minuto, tá? E a compensação diante de uma baixa pressão de oxigênio, uma complacência diminuída, quer dizer, o pulmão não se expande direito, tá? E prematuras de muito baixo peso, frequentemente ocorre isso. Aqui as retrações intercostais, como nós podemos ver, ó, como vocês veem aqui no bebê, que pode gerar uma pressão intrapleural, tá? E uma complacência diminuída, ó. Primeiro a gente ouve, né? Ouve porque ele tem os gemidos, vê, porque os narizinhos ele fecha e abre, aí ele tem o gemido, tiragem intercostal, ó, como a parte intercostal desse bebê ele fica, retração external, ele forma, né, como se fosse um orifício aqui no externo e não consegue se sincronizar, porque normalmente o bebê ele tem uma respiração predominantemente abdominal. Tudo que a gente falou anteriormente sobre gemido expiratório, tá, vai sugerir, tá, uma espécie de manobra de Valsalva na tentativa de aumentar a pressão intrapulmonar dessa criança. Então, para melhorar essa oxigenação, e o gemido tende a desaparecer também. Na apneia de origem central ou periférica, é mais comum, tá, que havendo uma relação inversa entre idade gestacional e incidência de apneia, a apneia usualmente é definida como uma parada de 20 segundos ou mais nessa respiração, que também pode estar associada com uma bradicardia, uma cianose, uma hipotonia, quer dizer, ele fica bem flácido, e uma acidose metabólica. Na cianose, a saturação vai ter o quê? De 75 a 85, que corresponde a uma pressão de oxigênio em 32 a 52 milímetros, né, por mercúrio. E a cianose pode ser central, que é só na parte central da criança, abdominal, torácica, ou periférica, que é uma má perfusão das extremidades também. Habitualmente, nas primeiras horas de vida em prematuras, é frequente a hipotermia, que não requer o quê? A administração de oxigênio. A cianose, às vezes, ela é evidente com muita frequência, tá? Mas é difícil de ser avaliada. Os melhores locais para avaliar a pressão dessa cianose no recém-nascido é na língua e na mucosa bucal. Por quê? Porque às vezes as extremidades, quando dá a cianose nas extremidades, pode ser por perda de calor.
e necessita colher uma gasometria de urgência. Diagnóstico sempre vai ser o quê? Radiológico, para ser diagnosticado, né, as doenças, né, do pulmão, que é a membrana hialina, o pneumotórax, né, que é o ar no tórax, pneumomediastino, ar no mediastino, o efizema intersticial, que é como se tivesse o ar no interstício entre a pele, né, efizema lobar, que é no lobo pulmonar, ou também a hérnia diafragmática e a aspiração e a pneumonia. Os exames laboratoriais é o hemograma para excluir a anemia hemolítica também, podendo auxiliar no diagnóstico também da pneumonia, se os leucócitos estiver alto, também da sepsemia. Glicemia, se houver o quê? Dúvidas de hipoglicemia e glicemia e a gasometria arterial, que vai verificar os níveis de oxigênio. O tratamento, sempre para cada distúrbio respiratório, será resolvida, tá? Pelo médico, que é o tratamento de suporte, ou seja, o capacete, ou seja, a intubação, ou seja, o CPAP. E vai aquecer esse bebê, também vai manter a oxigenação dele, hidratação venosa também, e manutenção de vias aéreas, né? Livres de secreção. A oxigenoterapia tem o objetivo de fornecer ao organismo, tá? Todas essas necessidades metabólicas desse bebê. É necessário que manter a PA de O2 entre 50 a 80 milímetros por mercúrio e também a saturação de hemoglobina, tá? Entre 90 a 95, quer dizer, essa criança deve estar com uma saturação de 90 a 95. Para conseguir uma estabilização e sempre colher uma gasometria, tá? Para estar verificando esses níveis, tanto da pressão de oxigênio, quanto com a pressão de gás carbônico, tanto com o pH do sangue, se ele está ácido ou básico, tá? E na ausência de acidose arterial, indica-se, tá? Normalmente, que é pelo metabolismo celular, e a forma de administração do oxigênio vai variar de acordo com a gravidade do caso. Existem basicamente as três formas de oxigênio. Esse daqui, ó, é um capacete de O2 para oxigênio. Existem três tamanhos de oxigênio e vai permitir a manutenção da fração de oxigênio. Vai utilizar ar comprimido e oxigênio aqui, que tem uns orifícios que a gente coloca, tá, as extensões. Nós temos aqui o oxigênio por pressão positiva, que é o CPAP também. Ele é introduzido aqui na parte nasal, que a gente já viu também, tá? E melhora a expansibilidade pulmonar e diminui o esforço respiratório e minimiza a telectasia pulmonar, quer dizer, os alvéolos se colabarem também. Consiste, tá, também em litros todos, tá? Então, vai ser por vias expiratórias, vai ser colocado aqui, né, na extensão, no selo de água, 5 centímetros de água na altura da coluna de água, e devemos assegurar sempre o fluxo desse ar nesse circuito que seja adequado para esse bebê. Por que que a água vem aqui? A água tem que ser para umedecer e também aquecida, porque tem um aquecedor aqui para não virar frio para essa parte pulmonar do bebê. E o ventilador mecânico, né, que vai se desenvolver no que desenvolve uma insuficiência respiratória grave ou até uma parada, vai se utilizar o respirador em apenas o que nas paradas, né, ou dependendo da gasometria, se tiver muito baixa, aí vai ter que ser entubada essa criança e fazer com que tenha essa assistência ventilatória também. Pressão de oxigênio abaixo de 50, com frequência de oxigênio de inferior a 20,6, ou
né? Pressão de CO2 acima de 60 miligramas por mercúrio. Isso é indicado para assistência ventilatória invasiva. O CPAP, né? Ela não é invasiva. Cuidados com oxigênio. Sempre o que? Uma droga, tá? Como outra qualquer. Existem duas complicações com oxigênio em grandes quantidades, principalmente RNs com prematuridades. Peso inferior a 1,5 kg, ele pode causar uma retinopatia, que é uma lesão da retina, que é associada geralmente à imaturidade da retina e leva também a malformações dos vasos, tá? E a displasia broncopulmonar, que é oxigênio em grandes concentrações também, ele pode ser tóxico para a árvore brônquica também. E o uso prolongado pode causar lesão, tá, desse epitélio pulmonar, desenvolvendo uma inflamação, uma bronquite ou até uma fibrose pulmonar. Nos casos mais graves, pode evoluir com uma insuficiência respiratória irreversível. Nós comentamos que eles podem ter hipoglicemias, tá? Com 40 miligramas por decilitro, que é menor, né? Esses casos. A gente vai ter o que? As causas pela mãe ou por hiperinsulinemia, que ela teve uma insulina muito acentuada, principalmente acontece com mães diabéticas, tá? Diabetes na gestação. O que vai acontecer? Essa mãe, ela já tem uma diabetes na gestação, então ela está acostumada a fornecer pelo cordão umbilical para essa criança altas dosagens de açúcar. No ato que corta o cordão umbilical, essa criança ela já não recebe o mesmo aporte de açúcar, então ela pode ter uma hipoglicemia. RN está grande para a idade gestacional, que são os GIGs, né, com percentil acima de 90, que é devido à diabetes. RNs com doença hemolítica ou incompatibilidade de RH, pós-ex-sanguíneo transfusão, e os pequenos, né, que é pequeno para a idade gestacional. Quer dizer, esse GIG e esse PIG, eles nasceram no tempo certo, mas eles são muito grandes, eles são muito pequenos, com percentil, tá? Abaixo de 10, como vimos anteriormente. RN, a termo, ele é o quê? Feito pela sigla, né? A gente reconhece RN pré-termo, né? Que o P de pré e termo, que ele é normalmente inferior a 37 semanas. RN de baixo peso, a sigla é RNBP, que é menor de 2.500 gramas. RN portador de cardiopatia também, congênita cianótica por alguma válvula cardíaca, com asfixia perinatal grave devido ao uso do mecônio, e com o desconforto respiratório, que é a síndrome de desconforto respiratório, tá? Com aspiração de mecônio e asepse. As hipoglicemias, normalmente, tá? A maior parte é assintomática. Quando está presente, vai o quê? Causar apatia, ele fica bem paradinho, não come, choro bem fraco, tremores bem finos, pode dar convulsão e apneia. O diagnóstico é feito pela observação desses sinais e sintomas e a determinação da glicemia plasmática também, de colher uma glicemia também dessa criança, ou seja, ela capilar, ou seja, ela sanguínea também, tá? E sempre a glicemia capilar de RN é colhido no calcânio, tá? Não no dedo. E deve ser triados através de 1, 2, 6, 12 e 24 horas de vida. Quer dizer, essa glicemia deve ser feita na primeira, na segunda, na sexta, na 12 e em 24 horas de vidas. Na vigência dessa hipoglicemia, o tratamento é sempre endovenoso
e não implica em suspensão da dieta, deve-se comer também, e o RN com sepse. Na hiperglicemia, que é o aumento do açúcar, né, que é maior do que 150 miligramas por decilitro, é 18 vezes mais frequente em RN com peso inferior a 1 quilo. E a incidência é maior, tá? E de muitos baixo peso, tá? Com 1.500 gramas. Está relacionada à concentração da glicose também infundida, uma glicose errada que é infundida nessas crianças, que é a iatrogenia, né? Porque é uma infusão de uma dosagem errada. Diabetes também da mãe, né? Neonatal também é transitório, desaparece. A infusão endovenosa de lipídios, que pode ser, né, por NPP, sepse, que é infecção generalizada, pós-operatório, nutrição parenteral, né, que é o devido ao aumento dos lipídios. O diagnóstico também tá através de punção capilar, tratamento, reduzir sempre a infusão da glicose, mas progressivamente, com controle sempre glicêmico, tá? E em casos de glicemia grave, superior a 300, pode-se utilizar insulina. Hipocalcemia neonatal, valores menores do que 7 mg de cálcio total, tá? Ou se não, menores o que? De 3 a 3 miligramas o cálcio ionizado. Sempre é assintomático, não tem muitos sintomas, a grande maioria dos casos, mas quando tem sintomas, ele não se alimenta, ele vomita, tem uma distensão abdominal muito intensa, cianose, tremores de extremidades, ele fica hiperativo, principalmente neuromuscular, em consequência também das convulsões generalizadas e focais, e pode ter uma apneia. O diagnóstico, tá? É colher um cálcio, né, por via endovenosa, para uma amostra de sangue e fazer um eletro. Hipomagnesemia neonatal, que é o magnésio sérico menor do que 1,5 miligramas. Os sinais, geralmente, ele fica hiperexcitado, principalmente na parte neuromuscular, ou hipertônico, enrijecido na parte muscular, tem convulsões, tem cianose, tem apneia. Diagnóstico também colher magnésio por bioquímica, por exames de sangue, e o tratamento é administrar o sulfato de magnésio, né, a 0,25 miligramas por quilo IM ou EV, e pode ser também necessário novas doses a cada 8 a 12 horas na administração endovenosa. Deve ser muito lenta e monitorar essa pressão arterial, porque pode causar uma hipotensão, ele deve estar sendo monitorizado e fazer também o eletrocardiograma. Sepse, tá? Um problema, constitui uma das mais graves patologias no recém-nascido, com elevada mortalidade, que é a infecção generalizada. Geralmente a mãe teve uma infecção na gestação, não cuidou adequadamente, então essa criança, ela nasceu com uma septicemia. Infecção, tá, por fenômeno microscópico, caracterizado por uma resposta inflamatória, uma presença de micro-organismo que já vem da mãe. Pode vir o que? Ter uma bacteremia, que é a presença de bactérias no sangue. Sepse, que é uma resposta inflamatória sistêmica à infecção, quer dizer, todos os organismos, todos os órgãos começam a ficar afetados. E a síndrome séptica está associada com a disfunção dos órgãos, que é a hiperperfusão ou hipotensão. Aí essa criança já está no estado bem grave. E o choque séptico, tá? Ele vai ser caracterizado por uma hipotensão, apesar de adequada reposição de fluidos associados, tá? Com a presença de anormalidades. Vai ter uma acidose, né, láctea, né, que começa a ter o sangue ficar muito ácido.
alteração no estado mental dessa criança. E no período neonatal, a sepse pode ocorrer, tá? Uma infecção muito precoce nas primeiras semanas de vidas, ou tardia também. A sepse, tá? Os sinais e sintomas dela, primeiro é a queda do estado geral. Ele fica com uma letargia, fica lento, temperatura muito estável, com hiper ou hipotermia. O aparelho respiratório tem taquipneia, apneia, gemência. No cardiovascular, tem taquicardia, bradicardia, cianose, hipotensão. Cutâneos, icterícia, petecas e sangramentos. Gastrointestinais, diarreia, distensão abdominal e sangramentos também. No nervoso, movimentação espontânea, abaulamento da fontanela, né? E as convulsões. Então, tudo isso começa no misto de todos esses sinais e sintomas. Então, é um tratamento muito complicado e muito complicado de uma criança assim vir a resistir uma sepse. O diagnóstico, tá? É sempre avaliação por hemograma completo, cultura ou hemocultura também, né? Que vai identificar o tipo de micro-organismo, cultura de urina, punção da suprapúbica também, tá? Para saber, fazer líquor DCRN, exame de fezes, na pele pode colher cultura das lesões, é radiológico fazer ultrassom de crânio, tomografia, tá? Para identificar se está com encefalite ou meningite também. Tratamento sempre manutenção da neutralidade do equilíbrio ácido básico, quer dizer, se tiver ácido, né? Vai se administrar bicarbonato, então vai ter que ter esse equilíbrio, tratar esse equilíbrio. E a manutenção das condições circulatórias com drogas, às vezes vasoativa e ventilação mecânica e antibiótico. O impetigo é uma infecção da pele de natureza bacteriana, é uma bactéria, tá? Faz parte de um quadro sistêmico também. Os micro-organismos mais frequentes são Staphylococcus aureus ou Staphylococcus do grupo A e B, que com uma menor frequência são as enterobactérias. Sinais e sintomas são essas pústulas que vocês estão vendo na foto, principalmente na região periumbilical, perineal, tá? Mas também nós temos também os hipetigos bolhoso e a síndrome de pele escaldada, que parece que a criança passou, a criança fica totalmente avermelhada, né? Que parece que ela foi queimada. Então, o diagnóstico é um hemograma, hemocultura, já que é baseado bacteriano, né? Quanto foi o comprometimento sistêmico, se está nos órgãos ou se está só na pele, colher material para a pele também, fazer bacterioscópico, cultura e antibiograma, e o tratamento é o isolamento, permanganato de potássio, que é para fazer o banho 3 vezes ao dia, pomada bacitracina ou neomicina após os banhos, e antibiótico sistêmico. A onfalite é uma infecção no coto umbilical, tá? Que pode também acompanhar um processo sistêmico. Por isso, a gente tem que fazer o quê? A limpeza com álcool a 70% sempre, após as trocas de fralda e o banho. Frequentemente é pelo Staphylococcus aureus e as enterobactérias também, tá? Os sinais uma hiperemia periumbilical, fica avermelhado com secreção, que pode ser serosa, purulenta ou sanguinolenta. E nos casos mais graves pode apresentar edema da borda do umbigo e uma má formação vascular, principalmente nas artérias e veias. O diagnóstico é hemograma, hemocultura, cultura de secreção também, tratamento e limpeza com álcool a 70 e antibiótico. Gente, aqui eu proponho para vocês essas atividades, tá? Para vocês fazerem a respeito desse tema.
E eu agradeço a participação de vocês e até a próxima.